Foi. Acho que esse jogo de sexta-feira foi um jogo diferente. Já ficou para trás. Acho que a gente tirou de lição, né, as coisas que a gente deixou de fazer. O Gabriel jogou 2 jogos naquela posição também, claro que improvisado. E não é a posição dele, mas todo jogador, né, se esforça e o Gabriel também. Então, acho que isso é normal. Acho que sexta-feira não conseguimos jogar o que a gente vinha fazendo, né? Então, como disse, foi um jogo à parte. E a respeito do Fagner, a gente não sabe ainda, né? Acho que não sabe nem se a gente joga, quem joga ainda. Então, a gente vai esperar depois para que a gente possa, claro, que o Fagner possa estar bem e que possa nos ajudar, né? Valeu. Virando esse capítulo do Campeonato Brasileiro, falando especificamente de Copa do Brasil, a gente começa a imaginar o que pode acontecer nesse primeiro jogo lá em Belo Horizonte. E a gente lembra a estratégia, Ralf, que o Corinthians adotou e que deu certo contra o Flamengo, jogando fora de casa, uma postura mais conservadora, mas que foi criticada, inclusive, mas que deu resultado. Você acha que essa fórmula de se defender fora de casa e buscar a vitória em casa pode ser repetida nessa decisão? Boa tarde a todos. Creio que sim. A gente tem que saber jogar essa competição, como a Libertadores também. A gente sabe que a gente não perdendo o jogo fora de casa, a gente tem total condição, diante do nosso torcedor, a gente fazer um grande jogo e ser campeão. Então a estratégia eu acho que tem que ser a mesma. Claro que a gente vai em busca da vitória para a gente poder trazer esse resultado positivo para São Paulo, para a gente decidir diante do nosso torcedor. Mas claro que a gente não perdendo lá, a gente tem grande chance de ser campeão diante do nosso torcedor. Vai para os dois também, começando com o Ralf. Ralf, você já foi campeão mundial da Libertadores, brasileiro, paulista, Recopa, tantos títulos aqui. O que significa para você essa final da Copa do Brasil? Para você e para o Corinthians é um cenário diferente das outras finais de mata-mata que você disputou aqui. Cara, para mim é de suma importância. Como eu já tenho falado, é o único título que falta para mim com a camisa do Corinthians, então a gente vai em busca desse título. Claro que a gente respeita a equipe do Cruzeiro, que é excelente equipe, tem grandes jogadores e excelente treinador. Mas a gente sabe que a gente tem que esquecer agora, virar a chave do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que estamos na zona de incômodo, mas agora já passou, como o Henrique falou, já tentar virar a página e já pensar no Cruzeiro. A gente fazer um grande jogo lá, a gente fazendo um grande primeiro jogo, a gente tentou a condição de ser campeão aqui diante do nosso torcedor. Para o Henrique, o Ralf já falou um pouco sobre isso, mas não só pelo estilo do Corinthians, mas pelo estilo do Cruzeiro também de jogar. Vai ser uma disputa, 2 jogos mais de marcação mesmo, essa final da Copa do Brasil? Olha, na nossa parte, né, vai ser entregar o máximo, né? A gente sabe da dificuldade que é, como o Ralf falou, da equipe do Cruzeiro, jogadores de qualidade também, jogadores de muito potencial. Mas acho que a gente está focado, está concentrado, né? Sabe que é um jogo de 180 minutos, então vai ser um jogo difícil, a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga os resultados, né? Tanto no primeiro como no segundo jogo. Olá, gente. Pergunta para vocês dois, até em relação a essa instabilidade do Corinthians, que no Brasileiro, no segundo turno, em 9 jogos, ganhou só 2, é uma campanha de time rebaixado, mas está em final de Copa do Brasil. Eu acho que isso gera uma insegurança na torcida. A gente pode conversar com os torcedores e, evidentemente, que fica essa gangorra, a torcida fica pensando, qual é o Corinthians efetivo? É o da Copa do Brasil ou é o do Brasileiro? Eu queria que vocês respondessem e falassem sobre essa instabilidade, qual é o Corinthians real? Cara, em questão de insegurança, a gente sabe que o torcedor tem essa insegurança. Claro que a gente tem também essa insegurança, mas a gente não pode ter desconfiança do companheiro. A gente sabe que a gente não está num bom momento no Brasileiro, a gente tem que conseguir as vitórias para a gente sair dessa zona de incômodo o mais rápido possível, mas a gente agora, queira ou não, você tem que virar a chave. E, infelizmente, a gente jogou contra o Flamengo e, queira ou não, você está numa final, cara. Então, é difícil para a gente, por mais que a gente seja profissional, tenta esquecer, não tem como você virar a chave assim tão rápido assim, porque você acaba, qualquer jogo que você jogar, você vai acabar pensando na final. Não que a gente entrou no jogo contra o Flamengo pensando no Cruzeiro, mas é evidente, não tem como. Você acaba pensando, por mais que a gente não fez um grande jogo, a gente sabe que a gente acabou pensando no Cruzeiro. Acho que o Ralf respondeu tudo, não preciso colocar as palavras, que ele disse tudo, né? O Henrique, queria que você falasse para mim a questão mental, psicológica, nesses momentos decisivos, né? Porque o Cruzeiro vem de uma eliminação da Libertadores, um jogo que se reclamou muito.
O Corinthians vem classificado para a Copa do Brasil num jogo de superação, de gol no final, e isso motiva muito. Como é que você vê essa situação para as duas equipes, assim, mental do jogo? Cara, eu acho que são coisas diferentes, são distintas, né? Acho que a gente vem sim lutando diante de tantas mudanças, né? Isso que aconteceu. E a gente vem se fortalecendo, como o Alfa disse antes, a gente tem uma equipe, a gente confia um no outro, né? Aqui dentro a gente confia em todo mundo. E isso a gente já demonstrou dentro de campo do que a gente é capaz também. Então, já passamos, sofremos um pouco, né? Diante do Flamengo para conquistar essa vaga na final, diante de uma equipe difícil, complicada, que foi um jogo, né, foi um jogo também de 180 minutos ali, né, no primeiro jogo a gente conseguiu um bom resultado, que foi um empate lá, e depois decidimos em casa. E diante dessa situação do Cruzeiro sair da Libertadores e ter a Copa do Brasil a final junto com a gente, e o brasileiro também, que está numa posição junto com a gente no brasileiro, quase, né, 2, 3 pontos aí que separam. A gente sabe da importância que é e do jogo difícil que vai ser, né? Essa final onde todo mundo vai querer vencer. Então, acho que a gente está preparado, está pronto para que a gente possa conseguir um bom resultado lá e consequentemente, o título.